A paz de nosso Senhor Jesus Cristo, aos prezados irmãos e amigos da Palavra de Deus, hoje, domingo 28 de agosto de 2022, vamos dar continuidade aos nossos estudos bíblicos da Escola Dominical. Nesse trimestre, nós estamos estudando sobre o tema Os Ataques contra a Igreja de Cristo. E hoje, na lição de número 9, nós vamos ver a sutileza do movimento dos desigrejados. E para isso nós vamos ler o nosso texto bíblico lá em Hebreus 10 e 25, que diz assim: Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns, antes façamos admoestações, e tanto mais quando vedes que o dia se aproxima. Advertência bem clara do autor de Hebreus: não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Vamos orar. Senhor, meu Deus, aqui estamos diante da Tua palavra, pedimos a Tua graça, misericórdia, sabedoria, Senhor, entendimento. Abençoa, meu Pai, é o que te peço em nome de Jesus. Amém. Hoje há um grupo muito grande de pessoas que se dizem cristãs e são desigrejadas, ou seja, não estão filiadas a igreja nenhuma. O censo de 2010 revelou que existe no Brasil 9 milhões de pessoas nessa situação. Isso lá em 2010. Com esse novo censo que está sendo realizado agora, de 2022, acredita-se que o número de pessoas desigrejadas estejam perto de algo em torno de 16 milhões de pessoas. Número muito significativo e preocupante. A pergunta que a lição de hoje pretende responder é que se é correto se dizer cristão e não frequentar a igreja. É possível uma pessoa que se diz cristã não frequentar uma igreja? Vamos primeiro analisar o que a Bíblia Sagrada fala a respeito. A nossa base de fé é toda ela em cima do que diz a Bíblia Sagrada. E quando se fala da formação da igreja, um livro muito importante é o livro de Atos. O livro de Atos foi escrito por Lucas depois que o Senhor Jesus subiu aos céus, após seu sacrifício ali na cruz do Calvário, ressuscitou no terceiro dia, apareceu. Começa o livro de Atos, há mais de 500 irmãos
E ali ele foi aos céus. A partir dali, a igreja foi iniciada sobre a liderança dos apóstolos. Lá em Efésios 4, 11 e 12 diz assim: ele mesmo concedeu um para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Então, o apóstolo Paulo explica que o próprio Jesus concedeu, ou seja, consagrou uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres. Com que finalidade? Com a finalidade de aperfeiçoar os santos, ou seja, a igreja, para o desempenho do seu serviço e para a edificação do corpo de Cristo. A igreja primitiva, ela tinha diáconos. Lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 6, de 1 a 6, diz assim a palavra de Deus: ora, naqueles dias, multiplicando-se o número dos discípulos, houve murmuração dos helenistas contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Então os 12 convocaram a comunidade dos discípulos e disseram: não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas. Mas, irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, os quais encarregaremos deste serviço. E quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. O parecer agradou a toda a comunidade e elegeram Estevão, cheios de fé e do Espírito Santo, Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Pármenas e Nicolau, prosélito de Antioquia. Apresentaram-nos perante os apóstolos e eles, orando, lhes impuseram as mãos. Então nós vemos que a igreja começou a congregar e ali havia distribuição de alimento, porque a igreja estava passando por uma situação difícil, perseguição. Muitos irmãos estavam perdendo o emprego por ser cristãos. Eles viviam no meio dos judeus e os judeus tinham matado Jesus e não aceitavam os cristãos. Então essa dificuldade fez com que eles se reunissem e ali se fazia uma distribuição de alimentação. E os apóstolos, os 12 apóstolos, líderes da igreja, pastoreando aquela igreja, trouxe uma instrução para eles: olha, nós vamos separar diáconos, ou seja, pessoas auxiliares ao serviço pastoral, com o objetivo desses diáconos fazerem uma distribuição justa dessa alimentação que está chegando. E eles justificam isso, eles dizem: olha, nós fazemos isso porque não é justo que nós nos incumbamos deste serviço, porque nós precisamos nos dedicar ao estudo da palavra, à pregação da palavra e à oração. Então, nós já vemos aqui no princípio da igreja uma organização. Então, que tinha como objetivo fazer um trabalho consistente
na igreja, de ensino da palavra, de oração e também de participação em coisas como a alimentação necessária naquela ocasião. Então precisavam homens cheios do Espírito Santo para fazer esse trabalho. Eles tinham doutrina e reuniões. Lá em Atos dos Apóstolos 2:42 diz assim: e perseveraram na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Então, aqui deixa bem claro que a doutrina que era ensinada na igreja era a doutrina dos apóstolos. É preciso um local de ensino, é preciso reuniões para ensinar a palavra de Deus. E isso era feito naquele tempo pelos apóstolos, liderança da igreja. E eles tinham comunhão no partir do pão e nas orações. Então se reuniam para orar, se reuniam para tomar a santa ceia do Senhor, se reuniam para cultuar ao Senhor. Esse é o ensino básico da Bíblia Sagrada a respeito da igreja. A igreja tinha disciplina. Diz lá, 2 Tessalonicenses 3:6, o apóstolo Paulo diz assim: nós vos ordenamos, olha, ordenamos, dá uma ordem. Ele tinha autoridade, o apóstolo Paulo tinha autoridade sobre as igrejas. Irmãos, em nome do Senhor Jesus Cristo, que vos aparteis de todo irmão que anda desordenadamente e não segundo a tradição de que nós recebestes. Então o apóstolo Paulo ensina assim, olha, a igreja se reúne, ora, participa da Santa Ceia, faz culto, mas precisa ter disciplina. Se houver no meio de vocês, pessoas que andam desordenadamente, ou seja, cometem pecados, vivem uma vida não digna da fé cristã, então esses irmãos devem ser separados, apartados, tirados do meio de vocês, porque um pouco de levedo contamina toda a massa. Então essa era e ainda é o ensino das igrejas que se baseiam na palavra de Deus para colocar os seus alicerces. Tinha disciplina na igreja. Era uma nova família. Diz lá em Efésios 2:19 também o apóstolo Paulo: assim já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadão dos céus e sois da família de Deus. Então, agora você tem a sua família, seu esposo, sua esposa, seus filhos, seus pais, mas agora você ganhou uma nova família, uma família dos concidadãos dos santos. Você faz parte de uma grande família, o corpo de Cristo, a família de Deus. Então, em qualquer lugar do mundo que você vá, que tenha uma igreja cristã, onde se reúne em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, você vai lá, se apresenta e é recebido como irmão, como parte daquela família, e você pode participar ali das coisas que são oferecidas, ou seja, o culto, a doutrina, o ensino, a comunhão com os irmãos. E é importante nós entendermos que foi Deus quem criou o sistema de autoridade. O mundo copia a igreja. Não é a igreja que copia o mundo. Diz lá o apóstolo Paulo, em Romanos 13, 1 e 2,
todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus. E as autoridades que existem foram por ele instituídas, de modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmo condenação. Então o apóstolo Paulo deixa muito claro, olha, tem autoridades, a igreja tem autoridades, e essas autoridades elas foram colocadas por Deus, elas foram instituídas por Deus, e você não deve se opor a essas autoridades. Se você resistir a isso, você traz sobre si condenação. Então, nessa primeira parte, eu quis deixar bem claro para os prezados ouvintes da Palavra de Deus que a doutrina da Bíblia Sagrada é muito clara para nós congregarmos, estabelecermos igrejas. Nós poderíamos percorrer todo o livro de Atos, quando o apóstolo Paulo sai em viagens missionárias, abrindo igreja em toda a Ásia Menor, entrando na Europa, e as igrejas foram estabelecidas, irmãos ali que se reuniam, começavam a congregar, começavam com um grupo na casa de algum irmão, depois eles iam se desenvolvendo, estabeleciam templos, porque as reuniões já ficavam em número considerável, não podia mais ser feita numa casa comum, e ali os irmãos congregavam, os apóstolos iam lá, ordenavam pastores para aquela congregação, separavam diáconos para fazer o serviço da igreja, e essas igrejas recebiam o ensino, doutrinas, essas cartas apostólicas que foram enviadas, todo o ensinamento, toda a Bíblia Sagrada foi enviada para essas igrejas para que elas permanecessem na doutrina dos apóstolos. Isso foi feito desde o início da igreja e é feito até os dias de hoje. Mas há algumas pessoas que não aceitam isso, infelizmente, não entendem isso. É o que nós falamos, chamamos hoje na lição de desigrejados. Pessoas que, por algum motivo, elas não participam do corpo de Cristo. Os motivos são vários. Alguns são rebeldes, não aceita a autoridade pastoral. Não, ninguém manda em mim, ninguém diz o que eu devo fazer ou não devo. Isso foi o que o apóstolo Paulo falou lá em Romanos 13. Olha, vai vir condenação sobre você. Você está sujeito a autoridades, quer você queira, quer você não queira. Então, pessoas rebeldes às vezes não querem estar, não. Eu não tenho que obedecer a ninguém, não tenho que saber nada de ninguém, não tem pastor nenhum vai se meter na minha vida. E a pessoa fica rebelde à autoridade pastoral. E saem da igreja e ficam perambulando. É verdade que existem alguns rebeldes por escândalos pastorais. Muitos pastores têm pecado contra a palavra de Deus e têm causado escândalos. E alguns irmãos ficam escandalizados e falam assim, não vou mais à igreja nenhuma, pastor não presta. Isso não é verdade, irmãos. Tem muito homem de Deus, muitas pessoas separadas por Deus para o serviço pastoral, para o ensino, para o cuidar das almas. Então, se você frequentou alguma igreja e que houve algum escândalo,
Tem muitas igrejas, procure uma outra igreja, não fique sem igreja, não fique sem pastor. Você tem necessidade de ficar debaixo de uma autoridade. Nós mesmos estamos vendo, próximos meses, vamos eleger o presidente da República, vamos eleger deputados, senadores. Com que finalidade? Com a finalidade deles exercerem autoridade sobre a nossa nação, governarem. E oramos para que sejam bons governantes, para que haja paz na nossa nação, haja prosperidade. Para isso, elegemos autoridades. É assim na igreja, porque isso foi criado por Deus. Então, você mesmo que você tenha saído de uma igreja por causa de um escândalo, procure outra, procure um pastor, procure alguma autoridade. Os pastores não são perfeitos, mas são homens de Deus com orientação divina para o ensino, para o aconselhamento. Então, não fique rebelde. Um outro motivo que há desigrejados é uma pessoa que é antissocial, ela não se ambienta, ela tem inibições, ela tem complexos, ela tem medos. Se você está nessa situação, ore a Deus, porque o convívio com os irmãos é que vai fazer com que você mude essa sua postura antissocial. Você vai aprender a conviver com pessoas que te amam, que prezam pela sua vida, que oram pela sua vida, que aceitam as suas imperfeições, que te ajudam na oração, no estudo da palavra. Então não fique afastado, se ambiente a um grupo, a uma igreja, onde a comunhão faz parte importante do servir a Cristo. Tem um outro tipo de desigrejado que é o folgado. Ele não gosta de ser importunado. Estou na igreja quando eu quero, não vou ser de igreja nenhuma, porque aí eu não preciso, não tenho responsabilidade. Não sou obrigado a ir, ninguém vai me cobrar, não gosto de ser importunado. Então hoje ele vai numa igreja, no outro dia ele vai em outra, no outro dia ele fica em casa, e assim ele vai levando a vida folgado. Mas um dia a vida aperta. E se você não tiver uma sã doutrina no seu coração, se você não tiver alicerçado na fé, se você não tiver em comunhão com uma igreja de Cristo, você não vai ter força para enfrentar as intempéries da vida. Então, deixe de ser folgado, se reúna a uma comunidade cristã e sirva ao Senhor com alegria. Tem mais um tipo, que é o apóstata, tá? Ele não quer deixar o pecado, ele é cristão, mas ele fala, eu sou cristão do meu jeito, isso aqui não é pecado, lá na igreja tudo é pecado, eu não posso fazer isso, não posso fazer aquilo, então eu não vou à igreja nenhuma, porque Deus conhece o meu coração. Deus conhece o seu coração, mas conhece também as suas safadezas. Então não pense que você vai escapar da condenação divina. Tome cuidado. Entre numa igreja, peça perdão dos seus pecados e tenha um novo nascimento em Cristo Jesus. Concluindo, irmãos, se lembra da pergunta que eu fiz no início? É correto se dizer cristão e não frequentar a igreja? Eu creio que a pergunta está respondida. Não, não é correto.
O cristão verdadeiro tem sede de Deus. E a sede de Deus, ela é saciada quando você estuda a palavra de Deus em comunhão com os irmãos, ora com os irmãos, louva a Deus com os irmãos, cultua o Senhor com os irmãos. Que Deus possa ter falado ao seu coração. E se você realmente está fora de uma igreja, seja por escândalo de pastores, seja porque você está entristecido por algum motivo, com algum irmão, com alguma situação, seja